Penso que já estamos em direto aqui para mais uma live das nossas conversas com fibra. Boa tarde a quem vai entrando. E se me estás a ver na gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora a que estejas a ver este direto. Então, o tema de hoje é um tema muito falado, mas muito pouco explicado e muito pouco entendido, pelo menos na minha opinião. Por isso é que eu também decidi trazê-lo aqui, para percebermos qual é a relação entre a fibromialgia e as nossas emoções e possíveis traumas que possamos ter. E para isso eu convidei a Sofia de Assunção. A Sofia é coach de trauma informada e ela já nos vai explicar o que é isso. É também, inicia também a sua carreira na área da fisioterapia, especializou-se em neurologia e, de facto, tem vindo a desenvolver um trabalho notável ao longo dos anos no que diz respeito a esta conexão entre as emoções e entre o nosso sistema nervoso central e a nossa saúde física, emocional e mental. E sem mais demoras eu vou então chamar a Sofia para ela se juntar aqui a nós. Olá, Sofia! Agora já te vejo, boa! Pronto. Então, antes de mais, como estás? Estás bem? Estou bem, olha, estou bem, mas aqui um bocadinho a gerir um cão cachorro que vai estar comigo Ok. fechado, porque tenho o meu filho doente na sala, então estou bem, mas com o meu subconsciente preocupado com algumas coisas, mas está tudo bem, vamos lá. Ok. Olha, se antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o convite para estar aqui nas conversas com Fibra. É mesmo uma honra, porque eu já te acompanho e já sigo o teu trabalho há muitos anos, e realmente tu és daquelas pessoas que me inspira uma grande segurança e uma grande confiança eu saber, pelo profissionalismo, por isso, muito obrigada e acredito que esta live vai ser uma mais-valia, quer para quem tem fibromialgia, quer para quem tem outra patologia qualquer, quer para quem não tem nenhuma doença. Acho que são temas super importantes, independentemente de termos ou não uma doença. E eu queria começar por te perguntar, porque eu recebi algumas mensagens quando eu partilhei a nossa live sobre o que é ser coach trauma informado, o que é ser terapeuta trauma informado, e então gostaria de começar aqui a nossa conversa por aí, o que é então isto de ser um profissional trauma informado? Então, olha, assim, para eu explicar isto de uma forma simples, o profissional trauma informado é um profissional que tem uns óculosinhos com umas lentes de trauma. Ou seja, nós vamos olhar para aquilo que a pessoa nos traz à luz do trauma. E o profissional trauma informado parte de um princípio que é o seguinte: cada vez mais se vai percebendo que muitas das doenças físicas e mentais têm uma origem, se não total, parcial, no trauma. Então, se o trauma está na origem, a cura também está aí. Então, se nós queremos realmente promover a saúde, promover o bem-estar, independentemente de sermos coaches, enfermeiros, fisioterapeutas, mentores, nós temos que ter estas lentes que nos possibilitam de trabalhar ao nível da raiz, não é? Da causa
da questão da pessoa. Então, assim, de forma sucinta é isso, é termos estas lentes de trauma. Ok, é ver mais além do que se vê, não é? No que sintomaticamente a pessoa apresenta. Exatamente. Ok, acho que já percebemos aqui um bocadinho. Eu diria mesmo que todos nós, principalmente nós profissionais de saúde, terapeutas, coaches, deveríamos ter, lá está, estas lentes, não é? Para conseguirmos visualizar mais além. Calma, sim. Tudo certo, tudo certo. Sofia, eu gostava então de te perguntar, para darmos aqui um modo de saída, fala-se muito em emoções, fala-se muito em saúde emocional, muita gente a falar sobre, mas poucas pessoas nos sabem explicar, de forma a nós entendermos, de que forma é que estas emoções, porque nós somos seres emocionais, não é? De que forma estas emoções nos afetam, ou seja, interagem e interferem com o nosso sistema nervoso e depois de que forma isso se vai manifestar em sintomas físicos no nosso corpo físico. Então, olha, começar por te dizer que não é tanto as emoções que desregulam o nosso sistema nervoso. Nós temos muito esta perspectiva de que não podemos sentir emoções negativas porque vão desregular o nosso sistema nervoso. Mas isso não é verdade. Não são nem as emoções positivas que nos regulam, nem as emoções negativas que nos desregulam. O que, na verdade, nos desregula é a repressão das emoções, sobretudo das emoções negativas. Quando eu falo da repressão é eu não quero sentir ou eu até sinto, mas eu não quero expressar. E aqui eu não quero expressar por diversas razões, porque lá atrás alguém me disse que não era bonito expressar raiva, ou porque não era seguro, no meu contexto familiar, eu expressar raiva. Então nós começamos a reprimir ou a não expressar estas emoções negativas. E o que acontece é que quando nós reprimimos ou não expressamos estas emoções por períodos prolongados de tempo, isso faz-nos entrar em stress. E é esse stress que é profundamente desregulador. Este stress, o que é que faz no nosso sistema nervoso? Faz com que o nosso sistema nervoso perca capacidade de sofrer desregulação e regressar à regulação. Ou seja, é como se ele perdesse flexibilidade. Da mesma maneira que nós precisamos de mover o nosso corpo e ter flexibilidade e amplitude de movimento para sermos saudáveis, o nosso sistema nervoso também precisa dessa flexibilidade. Mas se passarmos anos ou uma vida a reprimir emoções, o nosso sistema nervoso não tem esta flexibilidade. O que significa que eu desregulo e não consigo regressar à regulação. Se formos um bocadinho mais fundo, o que é que acontece? Se eu tenho um sistema nervoso que está em constante desregulação e não consigo regular, eu tenho no meu organismo uma produção de hormonas de stress elevadíssima. A gente conhece todos o cortisol, não é? O famoso cortisol. Há outras, mas vamos colocar aqui o cortisol na cabeça. E então o que é que acontece? Quando nós temos níveis de cortisol muito elevados, isso impacta negativamente o nosso sistema imunitário. Ou seja, o nosso sistema imunitário fica com menos capacidade de dar uma resposta inteligente. Então, há um fator externo, há um agente externo patológico que quer entrar no nosso organismo, o nosso sistema imunitário não o defende. Há alguma desregulação ou disfunção maligna interna, o nosso sistema imunitário não nos defende. E em algumas situações, como é o caso das doenças autoimunes, o sistema imunitário vira-se contra o próprio organismo. Portanto, este cortisol tem este impacto no nosso sistema imunitário. Então,
Esta é, assim, de forma muito simplista, a forma como a repressão das nossas emoções faz com que a nossa saúde física e também mental seja impactada e o nosso sistema nervoso, que está aqui também, está tudo conectado, não é possível separar, nós separamos para entender, mas está aqui tudo misturado. O nosso sistema nervoso não fica sem capacidade de resposta, sem capacidade de regulação. Não sei se respondi à tua. Sim. Aliás, eu digo muitas vezes às pessoas que acompanho que não adianta de nada, entre aspas, tu tens uma alimentação super incrível, super anti-inflamatória, se todos os dias nós entupimos o nosso organismo com cortisol, porque o cortisol e outras hormonas relacionadas com esse stress são as piores inimigas da fibromialgia e de qualquer dor crónica, porque já se sabe, está estudado, que há uma relação direta entre o cortisol e entre a adrenalina, o aumento deles, e a potenciação da dor. Portanto, é muito importante nós termos esta noção, esta consciência do quanto viver em stress constante, viver ali no fio da navalha, o quanto isso é por si só um gatilho, por um lado, e um impedimento à nossa melhoria, por outro lado. E isto leva-me aqui ao segundo tópico que eu queria abordar, que é onde é que entra aqui o trauma? De que forma isto se vem aqui ligar às emoções e depois aqui a esta não gestão ou gestão inadequada no stress? Olha, Catarina, vou já responder à tua questão, mas antes disso gostava só de acrescentar aqui uma coisinha, porque tu falaste muito bem desta noção do stress, do cortisol e de como isso aumenta a sensibilidade à dor e a informação de dor, não é? Que é uma experiência constante nos doentes com fibromialgia. Mas trazer aqui, que acho que é mesmo importante, o stress não é o inimigo. E até há uma TED Talk, que eu por acaso não sei, mas não sei agora de cor, mas depois passo para ti, onde ela fala que temos que mudar um bocadinho aqui a nossa perspectiva em relação ao stress, porque o stress em si não é mau. O problema é que quando nós passamos uma vida a reprimir emoções, perdemos a tal flexibilidade do nosso sistema nervoso de lidar com o stress. E é isso que faz com que haja uma produção crónica de cortisol. Eu trago isto porque eu não quero que ninguém saia daqui com medo do stress. O stress faz parte da nossa vida, não é? Faz parte do mundo. Não há como viver no mundo atual sem experienciar stress. A questão é mesmo como é que os nossos sistemas nervosos estão preparados para lidar com esse stress. E aí nós temos que falar das emoções e de como é que nós acolhemos todo o espectro de emoções que fazem parte também da nossa vida. Pronto, queria só trazer aqui. Incrível, incrível essa visão que nos deste agora, porque realmente não é eliminar o inimigo, é aprender a geri-lo, não é? É muito isto, Sofia. E depois, mais à frente, nós já falaremos assim de algumas formas que podem aqui ser úteis nessa gestão. Agora, para responder aqui a essa tua questão da ligação do trauma, emoções e fibromialgia, eu vou trazer aqui duas perspectivas, digamos assim. Uma perspectiva que vem mais dos estudos científicos que eu fui ler para trazer aqui respostas sustentadas para ti e para a tua comunidade. E depois vou trazer uma perspectiva de terapeutas de renome na área do trauma que trazem a sua experiência e a sua visão sobre este assunto. Então, pronto, um ponto assente é que a causa da fibromialgia ainda não é realmente conhecida, não é? O que acontece é que nos últimos anos têm sido feitos vários estudos para investigar esta hipótese da relação entre trauma e fibromialgia. E quando falo aqui de trauma, os estudos, o que têm investigado não é só o trauma psicológico, é também o trauma físico. Portanto, estamos a falar de quedas, acidentes de viação, por exemplo, também está aqui a ser investigado se existe ou não uma relação. Os estudos não são ainda muito conclusivos. Eu trouxe aqui dois estudos que eu acho que
traz em si matéria para nós. Um estudo que foi realizado em 2020 mencionou que traumas que ocorrem durante a infância estão associados a um risco significativamente maior de desenvolver fibromialgia numa fase adulta. Portanto, aqui há logo esta informação. E depois houve um outro estudo em 2022 que descobriu que 88,2% das pessoas com fibromialgia experienciaram trauma no seu desenvolvimento. Portanto, os investigadores colocam muito esta hipótese de que quando nós experienciamos níveis elevados de stress durante o nosso desenvolvimento, isso impacta a nossa resposta ao stress e torna-nos mais vulneráveis a doenças que estejam relacionadas com o stress. Isto para mim faz muito sentido à luz da somática, isto faz todo o sentido. Depois, trazendo agora aqui um bocadinho a perspectiva dos terapeutas na área do trauma, e aqui eu vou falar sobretudo de Gabor Maté, depois até tenho aqui uns livros, se quiseres que eu partilhe. Tem um livro maravilhoso que é o livro Quando o Corpo Diz Não, e nesse livro ele fala muito das doenças crónicas, dentro das quais ele inclui e menciona a fibromialgia. E ele percebeu que a vida das pessoas com doenças crónicas é caracterizada por aquilo que se chama de emotional shutdown, que é esta repressão das emoções. Sobretudo as emoções negativas, muito aqui a raiva e a zanga, ok? Uma outra característica das pessoas com doenças crónicas é que são pessoas que geralmente têm muita dificuldade em tomar conta das suas próprias necessidades e se sentem muito responsabilizadas pelas necessidades dos outros. São geralmente pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. São pessoas que nós chamamos as people pleasers, que eu gostava, depois mais à frente nós falaremos mais disso, de trazer também uma visão trauma informada. People pleaser não é uma característica de personalidade, é uma resposta traumática que se tornou numa característica de personalidade. Ou seja, ninguém é um people pleaser, ninguém diz sim a toda a gente, porque é assim a sua personalidade. Isso tem uma origem lá atrás. Depois eu já falarei mais disso. Mas para responder aqui à tua pergunta sobre esta conexão entre trauma, emoções e fibromialgia, é isto que nós podemos encontrar atualmente na evidência. E já nos traz aqui muitas informações. Sim, já nos traz aqui um bom ponto de partida para que este trabalho continue. Eu vou partilhar aqui algo que eu no ano passado fui convidada para dar uma palestra na Universidade da Beira Interior e uma das oradoras era uma médica reumatologista, já com muitos anos de experiência, também um nome sonante na área, e ela realmente falou nesta relação e também falou de estudos que... E ela trouxe aqui uma perspectiva que eu na altura fiquei a pensar, porque eu nunca tinha refletido muito sobre, que foi, ela disse assim: nós estamos habituados a considerar o trauma como algo muito catastrófico, uma morte, um acidente, uma doença grave, uma situação de violência, seja de que forma for, e esquecemos que há outras situações que também podem ser traumáticas, situações aparentemente menores. E ela até disse, por exemplo, a perda de um emprego, ou mudar de local de trabalho, ou mudar de casa, ou chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para pagar as contas. Isso pode ser igualmente traumático para determinadas pessoas. Ou seja, isso deixou-me a refletir sobre estes pequenos traumas, entre aspas, que podem ter um impacto tão grande dependendo da pessoa, não é? E no contexto emocional da pessoa, como outro tipo de traumas. E eu senti de fazer esta partilha porque, afinal, o que é o trauma, não é? O que é o trauma? Qual é a definição? Sim, há muitas definições de trauma. Eu, se calhar, não entraria aqui nas definições, mas vou trazer uma coisa que eu acho que vai tornar tudo isto mais claro. A fibromialgia está associada àquilo que se chama de trauma complexo.
Eu não sou ninguém para falar de trauma complexo, porque isso é dado no 3º ano de terapia somática e eu vou entrar agora no 1º. Então, ainda não tenho muita autoridade para falar sobre isso. Posso trazer aquilo que tenho estudado por iniciativa própria. Trauma complexo prende-se com eventos que são repetidos e mantidos por longos períodos de tempo durante o nosso desenvolvimento. Tu tens, por exemplo, experiências da negligência, por exemplo, negligência de pais para com os seus filhos. Normalmente é uma experiência que é repetida, que é mantida, não é? Enquanto vivemos com pais que têm... onde vivemos esta dinâmica, isso é mantido no tempo. Então, essa é uma experiência de trauma complexo. Opressão é uma experiência de trauma complexo. Então, a fibromialgia cabe aqui ou está relacionada com estes traumas complexos, experiências traumáticas que são repetidas e mantidas por longos períodos de tempo no nosso desenvolvimento infantil. Portanto, isto já nos traz aqui algumas luzes. Eu não preciso de viver uma situação, por exemplo, de abuso sexual que aconteceu uma vez para ter um trauma. Basta que eu viva com pais que não se sintonizam emocionalmente comigo, que não estão disponíveis emocionalmente porque estão em modo de sobrevivência por questões XYZ, para eu viver uma experiência de trauma complexo. Então, trazer isto, porque a negligência é muito mais comum do que nós pensamos e é extremamente traumatizante. Aliás, uma das maiores causas de trauma. E a opressão igual. E nós vivemos, mesmo que o nosso contexto familiar não seja um contexto opressivo, nós vivemos numa sociedade opressiva. Então, não sei se isso traz aí alguma luz àquilo que tu trouxeste sobre grande trauma ou pequeno trauma, mas é... Sim, era isso. Foi isso que eu fiquei, de facto, a refletir. E quando isso acontece, imagina na infância, o que é que acontece aqui a nível neuronal, não é? Nível. Tem a ver com essa mesma repressão das emoções, ou seja, acontece-me o que me acontece e como eu não consigo processar, isso depois vai, lá está, como nós falávamos ao início, vai criar esta minha dificuldade em regular o meu sistema nervoso e regular os níveis de stress. Olha, eu não acho que haja só uma resposta. Vou trazer assim dois pontos, dois aspectos que eu acho que são importantes para nós ganharmos consciência de. Primeiro, a coisa que mais traumatiza não é o evento em si, mas é uma ausência de uma testemunha empática quando o evento acontece. É o facto de estarmos sozinhos quando isso acontece. Então, esta ausência de uma testemunha empática, esta ausência de uma pessoa segura, onde nós possamos expressar e validar a nossa experiência, é aquilo que realmente traumatiza. Então, trazer isso como primeiro ponto. Depois, trazer também que o que traumatiza é também a ausência de 3 ingredientes fundamentais. Primeiro, segurança. Nós não nos sentimos seguros no ambiente onde estamos. Não nos sentirmos pertencentes. Há qualquer coisa diferente em mim, há qualquer coisa de errado em mim, eu não pertenço aqui. E a impossibilidade de nos expressarmos autenticamente, que remete para aquela repressão das nossas emoções, a repressão dos nossos impulsos, das nossas escolhas, dos nossos limites. Então, quando estes ingredientes, segurança, pertença e expressão autêntica, não estão presentes, e eles não estiveram presentes para grande parte de nós não temos como metabolizar e processar as nossas experiências emocionais. E, portanto, existe sempre de alguma forma alguma repressão ou uma fragmentação,
ou uma não expressão de material que depois fica ali no inconsciente à espera de um lugar seguro, de um espaço seguro para ser expressado e metabolizado. Sim. Essa perspectiva que tu dás realmente faz sentido e mostra aqui uma vez mais a relação entre emoções e saúde, emoções e corpo, ou seja, já não há aquela separação de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? E isto faz muito firmar a minha convicção, e é uma convicção assente também em estudos e no que se vai saindo e no que eu vou estudando e no que eu vou vendo e testemunhando, que é a fibromialgia, apesar de ser catalogada como uma doença reumática, reumatológica, é cada vez mais a evidência que é uma doença de foro neurológico, com todas estas nuances, e aliás até já há estudos que apontam aqui para uma componente autoimune, que vai bater com aquilo que nós falámos lá no início, no cortisol, não é? Portanto, isto dá-me ainda mais convicção de que nisso, dessa componente neurológica e autoimune, e também na necessidade desta abordagem integral, desta abordagem funcional. Ou seja, não é só tratar o corpo, ou não é só tratar a mente, é tratar tudo em conjunto, corpo, mente, emoções e energia, inclusive, porque nós somos tudo isto. Por isso, esta abordagem é super, super interessante. E agora, antes de passar para o próximo ponto, eu queria partilhar e perguntar a Sofia, nós aqui, na questão da fibromialgia, nós podemos ter aqui aquilo que se chama um círculo vicioso, ou seja, se eu tenho uma base traumática que me provocou a fibromialgia, entre aspas, provocou, no sentido de ter sido um precursor, também pode ocorrer que a própria fibromialgia seja um trauma em si, não é? Seja ou potencie um trauma, não é? Porque eu até estava bem, entre aspas, porque uma pessoa nunca está bem quando fica doente, mas de repente levo com um diagnóstico de uma doença crónica e tenho dores diariamente e não me sinto bem, isso também pode ser um trauma em si. Sim, o que tu estás a trazer aí chama-se processo de retraumatização, que nós falamos muito pouco, mas efetivamente termos uma doença crónica é só em si um processo traumático. E se adicionarmos aqui àquilo que se passa no nosso Sistema Nacional de Saúde, tu vais para o Sistema Nacional de Saúde em busca de suporte e, na maior parte das vezes, o que tu experiencias é um novo processo de retraumatização, especialmente neste tipo de patologias que ainda não são totalmente compreendidas e são até pouco compreendidas pela medicina ocidental, e tu vais a um médico que não percebe porque é que tu experiencias dor e a resposta que tu ouves é que isso está tudo na tua cabeça. Tal e qual. Então, sem dúvida, a própria experiência da doença e depois a busca de suporte num sistema de saúde que não está de todo trauma informado contribui para este ciclo de retraumatização. E daí ser tão importante, e eu defendo mesmo isto e acredito mesmo isto, Catarina, que profissionais e pessoas trauma informadas têm a capacidade, têm o potencial de quebrar ciclos longos de retraumatização, de trauma e retraumatização. Isso aí é super importante. Tocaste aí na ferida, numa das nossas feridas, que é precisamente nós já estamos tão mal, principalmente ali na fase inicial de diagnóstico,
e muitas das vezes vamos bater à porta do consultório, pedir ajuda e ouvimos isso. É tudo da sua cabeça, vá apanhar ar que isso passa, ou é impossível ter dor sempre, e isso por si só já vem retraumatizar, não é? Acaba depois por ser aqui trauma sobre trauma, um círculo vicioso em que é mesmo preciso quebrar este ciclo, quebrar este padrão, e lá está, informar as pessoas, que é o que também nós estamos aqui a fazer, conversar sobre isto. E eu queria te perguntar agora, Sofia, o que é que cada um de nós, primeiro, enquanto pessoas com uma doença, com fibromialgia, o que é que nós podemos fazer? Porque eu acredito sempre neste empoderamento, que nós temos sempre uma responsabilidade também pela nossa vida, pela nossa saúde, que há sempre algo que nós podemos fazer. Então, o que é que nós podemos fazer para tentar regular aqui o nosso sistema nervoso, tentar minimizar os efeitos deste stress continuado, os efeitos destas situações traumáticas ao longo da nossa vida, que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia de forma prática para tentar equilibrar, além de pedir ajuda, não é? Quando é necessário, mas o que é que nós podemos fazer? Então, assim, olha, Catarina, eu vou responder parcialmente à tua questão e depois, quando falarmos da ajuda que nós, enquanto profissionais, também podemos trazer, vou acrescentar mais uns pontos que qualquer doente de fibromialgia pode aplicar a si próprio. Mas, num primeiro momento, o que eu sinto de trazer é o que nós falámos anteriormente de nós pedirmos ajuda e não sermos validados e de nos dizerem que está tudo na nossa cabeça e para irmos apanhar ar que passa. A não validação é um trauma por si só. Então, a primeira coisa que os doentes de fibromialgia devem trazer para si é validação. Mesmo que ninguém compreenda, o que eles estão a sentir faz sentido. E há uma frase que eu trago muito: à luz do trauma faz todo o sentido. A dor, o stress, a tristeza, a frustração, a culpa, a vergonha faz todo o sentido. Então, trazer essa autovalidação, porque muitas vezes não encontramos essa validação lá fora. Então, trazer esta validação. Esta validação acompanha-se de compaixão, que também foi muitas vezes aquilo que faltou lá atrás. Foi compaixão por as nossas experiências de dor, mesmo que não fossem experiências de dor física. A experiência de dor emocional que podemos ter vivido lá atrás e que não foi validada e que não foi acolhida. Então, trazermos isso para nós, enquanto doentes de fibromialgia. Depois, eu acho que é também importante, se partirmos do princípio que o trauma e as emoções têm alguma responsabilidade aqui nesta doença e nos sintomas da doença, então é importante nós cultivarmos uma relação com a nossa vida emocional. E isto pode ser extremamente difícil para os doentes com fibromialgia porque vivem com uma dor quase constante. E aqui pode haver duas possibilidades. Ou nós estamos a falar de pessoas que lidam com a dor constante, que estão muito conscientes da sua dor e, portanto, a dor torna-se overwhelming, é too much, está ali o tempo todo, eu estou a sentir o tempo todo e é demasiado. E aqui é extremamente importante termos o suporte, e eu vou trazer de um terapeuta somático, que nos ajude a crescer a capacidade do nosso sistema nervoso de lidar com a dor, mas também com as emoções que esta dor carrega. Então, esta é uma possibilidade. Mas depois temos também pessoas que, porque a dor é tão forte e é tão difícil estar num corpo que dói tanto, eu dissocio. E eu dissocio
como vou sonhar acordada, fantasio, ou então torno-me uma pessoa muito mental. Isto é o que eu recebo mais. Sofia, sou uma pessoa muito mental. Não. Tu tornaste uma pessoa mental porque estar no corpo era demasiado. Não era seguro. Era demasiado doloroso. Então, muitas vezes nós fugimos para a mente, ou fugimos para a comida, ou fugimos para as redes sociais, ou fugimos para outro tipo de hábitos, para não estarmos num corpo que dói. Então, começamos também a questionar: será que eu estou associada ao meu corpo ou eu estou dissociada? E como é que eu sei? Como é que eu posso saber que estou associada e que estou dissociada? E se eu percebo que estou dissociada, começar a perceber de que forma é que eu dissocio. Como é que eu fujo? Quais são os meus mecanismos de fuga, de anestesia, no fundo? Então, este trabalho de autoconhecimento é extremamente importante, porque é o início do estabelecimento de uma relação com a nossa vida interna. Quando nós começamos a ser capazes de fazer isto, começamos a associar-nos ao corpo, que é daí que vem a palavra somatizar. Portanto, começamos-nos a associar ao corpo. Quando começamos a sentir que é seguro ir fazendo contacto com um corpo que dói, o que podemos começar a fazer é: ok, onde é que está a dor? Está aqui no ombro? Está no pescoço? Está no pulso? E essa dor tem uma cor? Tem um tamanho? Tem uma textura? Tem uma temperatura? E aí nós estamos cada vez mais a somatizar, a entrar em contacto com o corpo. E depois, quando já conseguimos fazer isto e é seguro ir um bocadinho mais fundo, nós podemos perguntar a esta dor: que história é que tu tens para me contar? O que é que tu gritas tanto para eu ouvir? E aí começamos a abrir porta para entender as emoções e eventualmente o trauma que podem estar ali na origem, se não é na origem total, pelo menos numa origem parcial daquela dor. Então este é um processo que, mais uma vez, é muito mais fácil de fazer quando nós estamos a ser acompanhados por um terapeuta, mas é um processo de regressar ao corpo, ao mesmo tempo que não somos engolidas pela dor extrema que eventualmente possamos sentir. E quero aqui sublinhar algo que tu trazes muito no teu trabalho, Catarina, que é esta importância do autoconhecimento. Isto é autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu percebo como é que eu funciono, como é que o meu sistema nervoso funciona, quanto mais eu percebo porque é que eu sou como sou, porque é que eu reajo como reajo, menos probabilidades existem de eu me tornar uma vítima passiva do que me acontece. E há muita coisa que acontece na nossa vida que não está no nosso controle. Então, o que está no nosso controle é essa capacidade de nos conhecermos e de aprofundarmos cada vez mais o conhecimento que temos de nós. É isso, Sofia. Tocaste aqui no ponto que eu defendo tanto, que é este autoconhecimento corporal. E quando eu falo em corpo, falo nos nossos 4 corpos, porque eu costumo dizer muitas vezes, e quem me acompanha está farto de ouvir isto, que é: não há ninguém que possa conhecer melhor o meu corpo do que eu. O médico pode perceber mais da patologia, o terapeuta das emoções, o psiquiatra da saúde mental, o enfermeiro dos tratamentos, mas o meu corpo, a forma como a doença se manifesta, a forma como eu reajo a determinada situação, tratamento, ninguém pode conhecer isso melhor do que eu. É a minha responsabilidade. E isso também nos torna, como tu disseste, um elemento ativo no processo, não é? Eu não estou ali sentadinha à espera que me venham resolver as coisas, não. Eu sou uma pessoa adulta, eu assumo a minha responsabilidade e vou fazer a minha parte. Mas para isso acontecer, eu tenho de trabalhar muito esta reconexão ao corpo, este autoconhecimento,
conhecer a doença, estudar, eu sou muito adepta de estudarmos o nosso corpo e a nossa doença, de mapear, porque só isso é que nos vai permitir realmente depois fazer ou iniciar ou dar o passo para perceber o que é que está aqui a mais na origem lá atrás, lá no fundo. Por isso, ainda bem que tocaste nesse ponto que é tão importante. E agora gostava de passar então para a outra parte, que é, enquanto profissionais, o que é que nós podemos fazer para começar aqui a quebrar este círculo vicioso. Então, enquanto profissionais, deixa-me ir olhando aqui para a cábula para não me perder e não extravasar. Então, enquanto profissionais, há uma coisa que tu já falaste que eu sinto ser crucial, que é nós desenvolvermos uma perspectiva holística. Eu não sei como é que foi a tua formação de enfermagem, mas a minha formação de base de fisioterapeuta tinha muito pouco, para não dizer nada, de perspectiva holística. Era totalmente focada no corpo físico e nos sintomas. Então eu sinto que esse é o grande primeiro passo que nós precisamos de dar. As escolas, infelizmente, ainda não estão... Enfim, a escola de onde eu venho ainda não nos prepara nesse sentido. Então eu sinto que desenvolvermos essa perspectiva é extremamente importante. Com isto, eu não quero dizer que eu agora vou aprender de tudo, não é isso, mas eu vou saber que existem outros profissionais que podem ser ativados na jornada do meu cliente ou do meu paciente. Então, eu agora que faço um trabalho enquanto coach de trauma informado, há momentos em que eu percebo que aqui é importante a intervenção de uma psicoterapeuta. Então, eu dou o contacto de psicoterapeutas que eu considero, em cujo trabalho eu confio, para a cliente poder fazer esse contacto. Ou posso sentir, olha, aqui é a intervenção de uma naturopata, ou aqui é a intervenção da medicina chinesa, ou da medicina energética. Então eu ter este conhecimento, ter esta perspectiva e trazer isso ao meu cliente, sendo que isso depois é sempre da responsabilidade do cliente ativar ou não esses recursos. Mas termos esta perspectiva. E depois, claro, eu não podia deixar de trazer aqui a importância também de desenvolvermos estas lentes de trauma informadas, porque, mais uma vez, se percebemos que a causa está, pelo menos parcialmente, no trauma, então a cura também está lá no trauma. E se eu não tenho lentes de trauma informadas, há muita coisa que fica de fora, há uma grande parte que fica de fora, e o meu trabalho acaba por ser muito limitado, não só na sua visão, mas também no impacto que isso pode trazer para o cliente ou para o paciente. E quando nós falamos de termos esta perspectiva, ou termos uma abordagem trauma informada, há assim vários ingredientes que nós podemos trazer nesse sentido. O primeiro ingrediente é nós sabermos realmente criar espaços efetivamente seguros, e eu tenho aprendido muito sobre isso porque eu pensava que criava espaços seguros e tenho percebido que estava muito aquém do que um espaço seguro efetivamente é. E não tendo tempo de aprofundar isso, mais uma vez trazer que 3 desses ingredientes são a tal segurança, pertença e expressão autêntica. Portanto, quando eu acompanho os meus clientes, eu tenho sempre isto em mente. Eu tenho que fazer com que esta pessoa se sinta segura, eu tenho que fazer com que esta pessoa sinta que pertença, que não há nada de errado, que ela pertence aqui, e tenho que fazer com que ela se sinta capaz e segura para se expressar autenticamente. Então, se nós tivermos só isto já presente, já é uma grande fatia desta criação de espaços seguros. Depois, quero muito trazer aqui esta noção que falei lá no início, desta personalidade aparentemente típica das pessoas com fibromialgia. Os tais people pleasers que não sabem dizer não, não é? E trazer mais uma vez esta perspectiva trauma informada, que é, se eu perceber que uma pessoa que nunca diz não foi possivelmente alguém que lá atrás não sentiu que era sequer uma opção expressar os seus limites
expressar os seus impulsos, expressar as suas escolhas. Então, hoje aquilo que eu vejo não é um tipo de personalidade, é uma resposta de trauma. E eu, enquanto profissional de trauma informada, o meu papel é incentivar o meu cliente, o meu paciente, a expressar os seus limites, a fazer as suas escolhas, é incentivá-lo a fazer isso por si, incentivá-lo a seguir os seus impulsos, porque precisamos mesmo de perceber que para estas pessoas isso provavelmente nunca foi uma opção. Então, perceberem que isso é possível e que não só é possível, como é honrado e respeitado, é em si só uma grande parte do processo de cura. Então, trazer esta perspectiva também. E depois, sermos uma presença reguladora. Sabes, aquelas pessoas com quem às vezes a gente está e só por estarmos na presença delas nós já estamos mais reguladas, é aprendermos a ser essa presença. E isso, obviamente, requer autoconhecimento também de nós profissionais, conhecermos o nosso sistema nervoso, percebermos quando é que estamos hiperativados, hipoativados e como é que nos regulamos. Então, são assim alguns pontinhos que eu senti importante trazer aqui nesta tua questão. Sim, isso é, lá está. A abordagem multidisciplinar é isto, e infelizmente isso, como eu costumo dizer, no mundo perfeito, nós teríamos estes vários profissionais a acompanhar as pessoas que têm algum tipo de doença, seja qual for, porque cada um deles vem trazer a sua medicina, a sua especialidade, e todos se complementam. Ou seja, eu digo muitas vezes, não tem de ser ou isto ou aquilo, pode ser isto e aquilo. Eu posso fazer uma terapia convencional e uma terapia complementar, não tenho de excluir, eu tenho de integrar, porque são todas estas áreas específicas que no rolo final me vão ajudar realmente à minha melhoria e ao meu bem-estar e à recuperação da minha saúde. Por isso, Sofia, como é que nós, enquanto profissional, como é que a nível de formação mesmo, prática, como é que nós podemos não é especializar-nos, mas estudar esta parte de trauma informado? Olha, em Portugal eu não conheço nenhuma formação. As formações que eu conheço é a formação de Somatic Experiencing, mas é uma formação para seres terapeuta somático. Formações para seres uma profissional de trauma informado, eu não conheço nada em Portugal. Eu estou a fazer formação com uma terapeuta que é a Natalia Rachel, é uma terapeuta australiana, que desenvolve muito o trabalho nesse sentido, por um mundo de trauma informado, então tenho aprendido muito com ela nesse sentido, mas realmente em Portugal é algo que eu não vejo ainda a acontecer. Sim. Pois, como sempre. Como sempre, é algo que, pronto, mas isso já é outro assunto, porque já é outro assunto. Infelizmente, ainda vivemos muito dentro da caixinha aqui, não é? Mas termos este tipo de conversa já é um passo pequenino, mas importante para fechar, Sofia. O que é que tu sentes mais partilhar aqui para fecharmos aqui a nossa conversa? Olha, Catarina, obrigado. Queria trazer assim ainda uns pontinhos que eu acho que podem ser agora mais específicos em termos de regulação do sistema nervoso. Vou trazer aqui para quem lida com a fibromialgia ou qualquer outra doença crónica, na verdade, para qualquer pessoa. Na verdade, isto é aplicável a todos nós. Para equilibrar o nosso sistema nervoso há duas formas. Temos a autorregulação e temos a corregulação. Eu vou começar pela autorregulação, que é aprendermos a regular o nosso próprio sistema nervoso. E para isso, o primeiro passo é nós, mais uma vez, ganharmos algum conhecimento, aprendermos um bocadinho mais sobre o nosso sistema nervoso e percebermos o que é indicador de um sistema nervoso que está hiperativado e um sistema nervoso que está hipoativado. Já vou falar um bocadinho sobre isso, mas
começar a conhecer um bocadinho mais o nosso sistema nervoso e fazer journal. Eu sei que tu também és muito apologista do journaling, portanto, irmos escrevendo sobre isso, não é? Eu agora tenho um TPC na minha formação de liderança trauma informada, que é mesmo todas as manhãs e todas as noites escrever onde é que o meu sistema nervoso se encontra. Ele está em hiperativação, em hipoativação ou em coativação. E agora, só para explicar um bocadinho mais o que é isto, quando nós falamos em hiperativação, é aquele estado que quase todos nós reconhecemos, que é quando nós estamos agitados, estressados, hiperativos, hipervigilantes, muito associado à ansiedade e às crises de pânico. Portanto, este estado de aceleração, ok? E quando nós estamos neste estado de hiperativação, o nosso sistema nervoso está assoberbado. Então, tudo aquilo que reduza a informação que chega ao nosso sistema nervoso é de ajuda. Ou seja, tapar os olhos, metermos aquelas máscaras nos olhos, taparmos os ouvidos ou metermos uns fones com alguma música ou algum mantra que nos acalme. Sentarmos no chão com as costas encostadas à parede, porque nos traz senso de estabilidade somática. Então, estabilidade ajuda a acalmar, a abrandar. E também uma coisa que ajuda muito é deitarmos de barriga para baixo no chão. Porque quando pressionamos aqui o nosso ventre, isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o travão do nosso sistema nervoso. É aquilo que abranda o nosso sistema nervoso. Então, algumas formas aqui para abrandarmos quando estamos neste estado de hiperativação. Quando estamos no estado de hipoativação, é aquele estado em que nós nos sentimos mais depressivas, mais letárgicas, mais apáticas, parece que às vezes estamos assim um bocadinho dormentes. Muitas vezes nós associamos isso a um estado de congelamento, parece que estou congelada, não me quero mexer. Esse é um estado de hipoativação. E o antídoto da hipoativação é o movimento, que eu sei que tu também gostas muito, e a conexão. Então, tudo o que gera movimento, e quando eu falo em movimento, não precisamos de fazer uma aula de exercício físico extremo, pode ser só respirar. Respirar em si já é um movimento, e quando nós estamos num estado de grande congelamento, é preciso começarmos com estes passinhos pequeninos. Então, respiração, andar, nadar, às vezes saltar em trampolim também é muito bom para ativar um sistema que está hipoativo. E também muito importante trazermos conexão, ou seja, conectarmos com outra pessoa, conectarmos com um animal, usarmos muito o nome quando se trata de pacientes. É uma coisa que eu faço muito, que é: Catarina, estou aqui contigo, estás-me a ouvir, Catarina? Estou a chamar o teu nome. Então, tudo isto para aqui, para um acordar, não é? Deste estado de congelamento, de shutdown. Então, aqui para trazer estas pistas de autorregulação. Quando nós não conseguimos autorregular sozinhas, e isso é perfeitamente natural quando passamos muitos anos com o sistema nervoso desregulado, é muito importante a corregulação. A corregulação é o que acontece quando nós estamos com alguém que é uma presença reguladora. As tais pessoas com quem a gente está, que a gente sente ao pé dela, eu sinto logo o meu sistema nervoso mais regulado. Às vezes nós temos essas pessoas nos nossos círculos familiares ou sociais, outras vezes só encontramos essas pessoas num terapeuta ou num profissional. Eu ainda ontem falava com umas amigas, a minha médica de medicina chinesa é uma grande presença reguladora. Ela não tem conhecimentos de terapia somática, no entanto, a presença dela, para mim, por si só, já é muito reguladora. Então, essa corregulação. E trazer também que, às vezes, quando não temos nem terapeuta, quando não temos ninguém na família, ninguém nos amigos que nos traga essa presença, nós podemos encontrar essa presença reguladora em personagens de séries ou de filmes. E isto é muito interessante, porque muitos de nós sabem dizer: ai pá, eu quando vejo aquela série ou aquele filme, eu fico mesmo bem, não é? O que está a acontecer aí é uma corregulação com a personagem. Há uma série na Netflix que para mim é extremamente correguladora, que é a Virgin Rivers, que eu não sei se tu já Não, não. viste,
ainda não. Para mim tem ali várias personagens que são presenças reguladoras, então eu sei que quando estou num estado de maior desregulação, é uma série que me ajuda à regulação. Então trazer estas duas, portanto temos a autorregulação, quando não o conseguimos fazer sozinhos, corregulação, seja com terapeutas, seja com familiares amigos, seja com uma série de televisão, o que for. Oh, sim, antes de eu comentar aqui, temos aqui uma pergunta que fala estimular o timo. Eu penso que tem a ver com a autorregulação. Olha, não tenho conhecimentos suficientes, é a Joana que está a colocar essa questão. Não te posso responder a isso. Sei que o timo é extremamente bom em termos Claro, de sistema é imunológico. umas estimulações que se fazem e está relacionado com o sistema imunitário, mas também não, a nível do que estamos a falar, não sei também a relação. Não tenho conhecimento para responder, Joana, desculpa. Olha, excelentes sugestões que deixaste, que são práticas e que nós podemos realmente aplicar no dia a dia. Eu vou partilhar algo pessoal, mas que eu acho que a mim me regula, mesmo eu fazendo inconscientemente, e agora estou a perceber porquê, que é, eu gosto muito de ir para a natureza, e gosto muito de abraçar árvores, ou tocar na relva ou nas plantas. Isso também é um mecanismo de regulação, Sem dúvida. não é? Traz-nos muito para o momento presente. Quando nós estamos desregulados, muitas vezes estamos no presente ou no futuro ou no passado. E o estado de hiperativação é muito focado no futuro. Quando tu abraças árvores e quando sentes texturas e quando sentes cheiros ou sensações na pele, tudo isso é informação somática que te traz, que te enraiza no presente. Então é super regulador. Há uma terapeuta, e olha, até trouxe aqui o livro, este é um livro mais para profissionais, de Polyvagal Theory in Therapy. Eu este consigo na internet gratuitamente. Pronto. Ela fala muito, a Deb Dana, fala muito dos glimmers e fala muito destes objetos que trazem informação sensorial e que nos regulam. Por exemplo, os óleos essenciais, para mim, óleo essencial de lavanda, é uma das coisas que me traz muitas informações sensoriais que me acalma. Velas acesas na casa também têm esse impacto em mim. Cristais, plantas. Então, todos nós podemos começar a identificar que objetos são estes que trazem informação sensorial que regulam o meu sistema nervoso. Às vezes são árvores, às vezes é a textura da relva, às vezes é a areia da praia, às vezes é o mar. Portanto, começar a identificar o que é que a mim, isso também é autoconhecimento, não é? Quais são as minhas ferramentas de autorregulação? Sim, exatamente. Lá está, autoconhecimento. Voltamos aqui à base de tudo, que é mesmo eu saber o que é que comigo funciona. E pôr em prática e fazer, lá está, assumir esta responsabilidade pela nossa jornada, pelos nossos processos. Olha, Sofia, para terminar, gostava que deixasse assim uma mensagem final para quem nos está a ouvir, para quem nos vai ouvir, o que sentires a dizer. Olha, antes que me esqueça, partilhar 2 livros. Quando Sim. o Corpo Diz Vai, Não, do Gabor sim, Maté, conheço. e O Corpo Não Esquece, do Bessel van der Kolk. Que eu acho que é assim, muito potente. É assim uma bíblia, mas extremamente de fácil leitura. E depois trazer, Catarina, se calhar também aqui partilhando um bocadinho daquela que foi a minha jornada pessoal, nós não temos culpa daquilo que nos aconteceu, mas temos responsabilidade em relação àquilo que nós fazemos com isso. E por vezes esta frase traz muita culpa ou muita sensação de não sou boa o suficiente, não faço o suficiente. Então trazer também que
às vezes nós não sabemos fazer melhor. E às vezes nós até queremos melhorar aspectos nossos, ou resolver aspectos nossos, ou curar aspectos nossos, mas não sabemos onde encontrar essa ajuda e como fazer isso. Então, trazer também essa mensagem de que é ok se até agora não soubemos fazer diferente. Mesmo que tenhamos responsabilidade, todos nós estamos num caminho, não é? Evolutivo. Então, eu, por exemplo, eu às vezes olho para trás e penso assim, toda a minha vida eu precisei de fazer terapia somática e só descobri isto em 2023. E, e fico muito às vezes zangada comigo e sinto que é mesmo importante nós trazermos esta compaixão. Nós vamos fazendo na medida daquilo que também vamos conhecendo. E quanto mais conhecemos, melhor podemos fazer. Então, trazer isso com aquilo que cada uma de nós já conhece, como é que nós podemos fazer melhor por nós? Obrigada, Sofia. Olha, onde é que, para terminar, onde é que nós podemos, onde é que podemos encontrar, onde é que podemos trabalhar contigo, acompanhar aquilo que tu vais estudando e investigando? Sim, olha, eu vou partilhando aqui no meu Instagram. Depois tenho o meu site, sofiadassunção.pt, não está muito atualizado, mas eu vou atualizando à medida que também vou caminhando. Também tenho o meu canal do YouTube, onde vou partilhando alguns vídeos com informações e exercícios, práticas que podem ser de ajuda. E basicamente é isso. Também estou no LinkedIn, para quem está por lá. E é isso. Fazes atendimentos Sim, enquanto coach, certo? e faço atendimentos enquanto coach trauma informada, atendimentos de 1 para 1, online e também presenciais em Albufeira. E neste momento é tudo. Eu neste momento não faço acompanhamento de grupo, é só atendimento. Ok, Sofia, olha, muito obrigada. Eu já estou aqui com umas ideias para mais para a frente voltarmos a conversar, porque acho que é sempre uma mais-valia trazer aqui o teu conhecimento, o teu sentir e a forma tão enraizada como tu nos transmites as coisas e o conhecimento. Por isso, muito obrigada pela tua presença, pelas tuas partilhas, pelo trabalho que fazes, tão importante, tão importante. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, a quem nos irá assistir posteriormente. As conversas com Fibra regressam em breve, ainda durante o mês de fevereiro. Portanto, muito obrigada a todos e, como eu costumo dizer, seguimos juntas. Um beijinho e boa tarde. Um beijinho, Catarina. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada.